Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta terça-feira do Opinião 2.0 e vai analisar as notícias com você, o advogado Roberto Mohamed, que é do time de comentaristas daqui do Opinião da TV Cultura Litoral. Nós vamos começar conversando com o Mohamed sobre as pesquisas para a eleição presidencial desse ano, as pesquisas de intenção de voto que foram publicadas, divulgadas na semana passada. Foram 3 pesquisas, todas mostrando a liderança do Lula, todas com o Bolsonaro em segundo lugar. O que só você viu nessas pesquisas, Mohamed? É importante, Paulo, boa tarde. É importante a gente pegar essas pesquisas da semana passada e somar com a pesquisa que o Datafolha divulgou ontem de apoio à vacinação. 81% do povo brasileiro apoia a vacinação, está disposto a se vacinar, embora a gente não tenha chegado ainda à imunização completa, porque muita gente não foi tomar a segunda dose, mas isso mostra que os bolsonaristas retardados são poucos, embora num percentual elevado, e eles assustam, né? Eu vi ontem, por exemplo, uma fake news com uma pessoa inteligente divulgando, dizendo que a fórmula do remédio da Pfizer contra o Covid é igual a da ivermectina, que custa uma ninharia. A ivermectina é um vermífugo. Aí um retardado mental pode comparar com um remédio como esse da Pfizer, que foi feito a partir dos remédios da AIDS. Então, quando alguém é tão retardado, tão imbecil a ponto, era preferível bater com a cabeça na parede do que divulgar esse tipo de coisa. No mínimo, em algum amiguinho do Carlos Bolsonaro, o retardado mor da turma de retardados que cercam o psicopata que está na presidência. Infelizmente, ele está em segundo lugar, Paulo, mas você vê que o percentual para quem é presidente há 3 anos é muito baixo. Um cara que se candidata à reeleição e que só pensa na reeleição, porque ele parou de governar. Primeiro, ele nunca governou, mas agora há uma paralisia total no governo. Bolsonaro só pensa nos 4 anos do segundo mandato. E isso é dito por ministros e gente do Centrão que o cerca. Ele não pensa em outra coisa. Quer dizer, é esse tipo de psicopata que a gente tem na presidência da República. É normal um político pensar na reeleição? Mas você não pode pegar 25% de um mandato presidencial, Paulo, e simplesmente jogar no lixo, porque você só pensa depois no que vem. Eu acho isso uma coisa absurda. Além disso, é preciso a gente fazer uma leitura de que o Lula representa, neste momento, a única força capaz de tirar o Bolsonaro do poder. Porque o Bolsonaro é muito ruim para o Brasil. Ele está destruindo o país. Ou pela inércia, ou por ações absurdas, movidas que não é movidas por ideologia, é movidas por um problema psicológico. A partir do momento que puder haver uma terceira via, ou seja, alguém mostrar que pode engolir esses 28% do Bolsonaro e fazer frente ao Lula, porque o Lula só ganha do Bolsonaro no segundo turno. Num segundo turno com o Moro, eu tenho certeza que ele não ganha. O Moro é o melhor? Não, não é o melhor. Mas se for a única possibilidade, sem dúvida nenhuma, ele é melhor do que o Bolsonaro e do que o Lula. Isso não há dúvida. A gente não pode colocar um psicopata em contrapartida a um ladrão e ficar fazendo revezamento entre os dois, porque são as únicas possibilidades. Que país é esse? Que país é esse? Que só tem essas 2 opções. Um bandido, chefe de quadrilha, que ele chama de partido, não é todo. A gente conhece, tanto eu e o Paulo conhecemos inúmeros petistas honestos, competentes e capazes, mas tem muito bandido e tem muita gente que vive fora da casinha, né? A gente teve aqui com o Luiz Marinho, por exemplo, que é um dos líderes do PT, embora em termos de voto mostra bem o que é o PT, né? Porque o cara foi 2 vezes prefeito de São Bernardo, foi para uma eleição para governador e conseguiu perder a eleição em São Bernardo para voltar a ser prefeito. Isso é um prêmio para o cara dizendo assim, pendura a chuteira porque não dá mais para você ser candidato a nada. Você tem 2 mandatos numa cidade, sai candidato a governador com todo esse recall, você perde para prefeito, é porque a população não te quer de volta. Mas aí o Luiz Marinho pega e diz que não existiu mensalão e não existiu Lava Jato. Que o único erro do PT foi ter permitido a reeleição da Dilma Rousseff. Pelo amor de Deus, né? Eu não sei onde esses caras vivem.
Eu não sei o mundo que eles vivem. Ah, o Lula foi inocentado. Não, o Lula não foi inocentado. Os processos foram anulados por irregularidades processuais. O Lula é bandido. O Lula é ladrão. Isso não tem dúvida. E o Bolsonaro é um psicopata cercado por gente corrupta e cercada por gente incompetente. Não pode ser esse o quadro que a gente tem pela frente. Não pode ser esse o quadro que nos resta. Seria uma condenação ao país inteiro que é injustificável. E aí a gente também tem que observar uma outra coisa, por isso que eu falei das pesquisas da vacina. Embora 81% apoiem a vacinação, 28% das pessoas acham que o Bolsonaro não atrapalhou a vacinação contra as crianças. Essas pessoas leem jornal, essas pessoas veem televisão? Não, não veem, porque é aquela camada da população que não está nem aí para a informação. Bolsonaro jogou contra totalmente, as declarações dele foram claras, ele só atrapalhou. Uma coisa é você apoiá-lo, você pode até dizer, não, ele está certo em atrapalhar. Agora, a pergunta é, ele atrapalhou? Lógico que ele atrapalhou, tinha que ter dado 99%. Então a gente nota quando as pessoas são equivocadas, infelizmente, por causa do acesso à informação. E principalmente, Paulo, não sei por que me bateu isso no carro, quando eu estava vindo para cá, se criticava o PT porque investiu muito em matérias sociais no currículo dos cursos superiores e do ensino médio. Essa cambada de loucos que foi com o Bolsonaro, que elegeu o Bolsonaro, aquele débil mental do Weintraub, é um exemplo disso. Dizem que a gente tinha que aprender engenharia, química, física, matemática no colégio, não ciências sociais. Aí eu vou fazer uma amostra aqui agora de quantas ciências sociais são necessárias, porque as pessoas têm que ter senso crítico, elas têm que saber ter uma informação e filtrá-la. Não importa se ela é de esquerda ou de direita. Vocês sabem por que os engenheiros estão dominando o mercado hoje, Paulo, de administração, economia, no lugar de economistas e administradores? Porque para o mercado corporativo, a visão deles cartesiana e objetiva é extremamente importante. O engenheiro tem esta visão, e você é engenheiro, mas você contrabalançou esse viés cartesiano com o jornalismo. Mas, normalmente, por que os engenheiros invadiram a seara dos administradores e dos economistas? Porque administração e economia são ciências humanas, não são ciências exatas. Porque a administração é humana, a economia é humana, não é matemática pura. E quando você traz esse perfil, e aí países que só investem em matemática, física e química, são países com outro tipo de cultura. Para nós, é importante ciências sociais. É muito importante ciências sociais. E é muito importante o planejamento dos currículos para que você forme cidadãos e não forme só engenheiros, médicos e advogados. E a gente vê nessa pesquisa o reflexo dessa formação deficiente que as pessoas têm. E o que é pior, né? É aí que você fica se perguntando, em que planeta vive o ministro da Educação, por exemplo? Quando ele diz que o Brasil tem gente demais fazendo curso superior. Porque talvez ele tenha essa deficiência nas matérias, ele tem um problema grave com a interpretação de texto e não saiba entender o que ele lê, ou pelo menos dos bons autores, né? Ele deve ler alguma coisa além da Bíblia. Por quê? Nós estamos atrás de todo o mundo desenvolvido em pessoas com curso superior. Como é que um cara desse é ministro da Educação e diz que aqui nós temos ensino superior demais? Entenderam o que é esse país na mão desses mentecaptos que foram alçados ao poder pelas mãos do psicopata Moro? É justamente esse tipo de resposta. E é esse tipo de deficiência de formação intelectual que nós temos refletido nessas pesquisas, em que as pessoas não sabem sequer responder, em que as pessoas, diante da opção de tirar um psicopata do poder, querem colocar um bandido e uma quadrilha no lugar dele. Quadrilha que, por sinal, já está até discutindo o ministério. Você vê que a certeza, o PT não muda. Ele não muda e não mudou, não acreditem que houve mudança. Já estão dividindo e já estão disputando vaga
inclusive um passando a perna no outro, dentro do PT, achando que já ganharam e já estão definindo o ministério quase um ano antes das eleições. Agora, Mohamed, uma notícia dessa semana é o fechamento definitivo das portas do hipermercado Extra em Santos. Na verdade, a bandeira hiper do Extra, ela foi vendida em todo o Brasil. Mais de uma centena de mercados, né, foram vendidos. E o curioso é que o Extra é do Pão de Açúcar, do Grupo Pão de Açúcar. E o comprador dos hiper, o Grupo Açaí, também é do Pão de Açúcar. A participação acionária é um pouco diferente, mas na verdade foi uma jogada técnica que eu acho que foi muito infeliz do Pão de Açúcar, do Grupo Pão de Açúcar. Não é novidade eles tomarem decisões infelizes. Na verdade, o mercado corporativo no Brasil está muito esquisito. Na verdade, no mundo todo. A gente pode dar alguns exemplos. Porque o Pão de Açúcar é Casino, é francês, Casino, né? Francês agora. É o maior concorrente do Carrefour. As duas grandes redes de supermercados no Brasil são francesas. Carrefour e Casino. Que preservou o nome Pão de Açúcar e foi inteligente em relação a isso, porque senão iria virar cassino no Brasil. Essas decisões corporativas são equivocadas e a gente está vendo um monte delas sendo tomadas. O maior exemplo disso, na minha opinião, por exemplo, vamos passar para o lado da indústria, Paulo. A Honda comete alguns erros estratégicos que a gente não consegue entender. Ela ganha um campeonato de Fórmula 1, um piloto dela ganha o campeonato de Fórmula 1 e ela anuncia que vai sair da Fórmula 1 justamente quando ela ganha da Mercedes o campeonato mundial de Fórmula 1. Depois ela tira de fabricação o seu top de linha, o carro que fez a Honda se tornar no mundo todo o que era e o campeão de vendas dela e campeão de vendas na categoria que é o Honda Civic. O absurdo maior é você entender que a venda de sedãs, por exemplo, diminuiu no mundo inteiro. O SUV tomou conta. Porém, o Honda Civic era capaz de carregar todo o mercado de sedãs porque os concorrentes foram sumindo de linha. A Ford, pouco antes de anunciar o fechamento das suas unidades no Brasil, o que também foi um erro estratégico, e aí não tem culpa nenhuma o governo, a Ford fez isso no mundo todo por uma série de erros de administração que ela cometeu. Quando você tem, por exemplo, ela some do mercado brasileiro para trabalhar só com importados, ela não tem bala na agulha para competir com os outros nos importados que chegam muito mais caros. A mesma coisa a Honda tirar o seu sedã de ponta, que é o sedã mais vendido no mundo, entre os sedãs médios. Quer dizer, são decisões corporativas que você não consegue entender. A Mercedes, por exemplo, fechou a fábrica de Juiz de Fora dela. Para quem não sabe, era a fábrica que fazia o C180 e o Classe A. E a Mercedes, no mundo inteiro, adotou A Mercedes fez, nos últimos 20 anos, um trabalho de popularização, lançando o C180, a Classe B, a Classe A. Inclusive, o último que sobrou, o GLB, que é uma perua de menor porte, popularizando as suas linhas com carros que competiam com os tops de linha das outras marcas. De repente assume um presidente alemão que acha que a Mercedes tem que voltar a ser uma marca para poucos e descontinua todos os carros dela que competiam nesse mercado de carros médios. Não existe mais, não vai existir mais C180, B170, Classe A, não vai existir mais. Porque ele entende, o carro mais barato da Mercedes vai ser o GLB. E aí, lógico, uma fábrica inteira, um investimento total que se fez na fábrica de Juiz de Fora, jogado fora. A fábrica está fechada, ela botou a fábrica à venda. Ela não tem a menor previsão de começar a fabricar carros aqui. É lógico que é uma decisão corporativa errada. Porque as pessoas podem achar, não, empresário nunca... Como se fosse assim, empresário não quebrava. Está havendo um problema grave de decisões erradas. Essas explicações, isso que eu falei, mostra claramente a decisão equivocada do Casino, que é o dono do Pão de Açúcar.
Porque a transferência, na verdade o que ele fala de venda, Paulo, ele vai passar as grandes lojas dele para o Açaí, que é um atacadista, que compete com o macro e com o atacadão, tem um outro perfil de cliente, um outro perfil de compra. Vai fechar aquela loja da Ana Costa, porque o Açaí já tem uma loja na Senador Feijó. Acho que vai manter a de São Vicente, aquela grande que ele tem em São Vicente, perto do Carrefour. Porque ali tem um porte, mas também é muito próximo do outro Açaí, que é no início da Nossa Senhora de Fátima. Então você vê que cria um problema para ele de mercados iguais muito próximos. E sai de um segmento que o Extra era praticamente o líder do mercado. Competia com o Carrefour, tinha competição, e que ele agora deixa o Carrefour navegando, só pegando onda, tranquilo. Antes o Carrefour corria atrás de marola. Agora não. O Carrefour fica sozinho naquele tamanho de supermercado que você faz as compras do mês. O Pão de Açúcar aposta naquela postura de lojas pequenas, com 4 tipos de classificação. Santos não tem nenhuma top, elas ficam em São Paulo, no Rio de Janeiro. Santos, se não me engano, vai até a penúltima, que é aquela da Epitácio Pessoa, que tem produtos um pouco diferenciados, e como aqui em Santos tem uma top, que é aquela da Riviera de São Lourenço, em Bertioga, na Baixada Santista. Essas lojas têm produtos diferenciados, mas elas têm um tamanho que você pode fazer a compra do mês num Pão de Açúcar? Pode. Mas é porque o Pão de Açúcar também adotou uma série de medidas que apontam a mentalidade da rede francesa. Primeiro, quase todo mundo é terceirizado. Praticamente todo mundo é terceirizado no Pão de Açúcar. Não é pessoal próprio. Você elimina um custo de mão de obra direto, que as pessoas às vezes não entendem a razão de ser da terceirização. Se o meu custo é igual, eu vou gastar com o meu funcionário, porque alguém vai pagar os encargos, que é a empresa que cede mão de obra. E eu, como empresa, vou pagar uma nota fiscal que vai incluir todos os encargos. Portanto, aquele funcionário está me custando a mesma coisa se ele fosse meu funcionário. Qual a vantagem da terceirização? Eu não tenho os ônus indiretos de manter o vínculo empregatício com toda essa gente. Eu não preciso mais me preocupar com dissídio coletivo, eu não preciso me preocupar mais com licença médica, porque quando um sai, eu mando outro. E como essas empresas de terceirização de mão de obra, algumas são antigas, outro dia estávamos discutindo na Rainha uma delas, que é uma empresa antiga, que inclusive agora está prestando serviço ao Santos Futebol Clube, que é uma empresa que nunca teve problema, paga direitinho os seus encargos. Mas a gente sabe que a grande maioria das empresas de terceirização de mão de obra não deposita fundo de garantia, não recolhe INSS, e o cara vai montando uma no nome da sogra, depois ele monta no nome da mãe, depois ele monta no nome da vizinha, um outro no nome da amante, e vai trocando de empresa, e não vai recolhendo e vai deixando um passivo trabalhista para trás. Mas o contratante é devedor solidário, não é? Então, é devedor solidário, mas consegue derrubar isso. O mais importante, Paulo, é que tem como matar isso. O problema é que as pessoas, às vezes, contratam o serviço e não cumprem uma regra básica, porque tem medo de contrato ou de ameaça. E, normalmente, dividem uma caixinha com o cara que contrata. A verdade é essa. Não quando é empresa privada, mas, por exemplo, síndico de prédio, repartição pública. Infelizmente, a corrupção é uma coisa que graça tanto no setor privado quanto no setor público no país, porque a gente acha legal, né? O Brasil tem uma deficiência ética. É só exigir, para receber o do mês, você exige a comprovação do recolhimento do INSS, do Fundo de Garantia e o pagamento dos salários do mês anterior. E arquiva. Se você fizer isso, você está tranquilo. E as pessoas não fazem isso por medo de ameaça, se eu não pagar ele pode me processar. Não, você não pode, é só colocar isso no contrato. Na verdade, quase todos os contratos já têm essa obrigação. Então, a decisão do Cassino foi tomada com base no quê? Redução de custos, uma mentalidade de querer competir com o mercadinho de bairro, o que para mim, Paulo, é uma decisão absolutamente equivocada e que só poderia ser tomada por franceses.
Isso eu tenho certeza. Se continuasse na mão do Abílio Diniz, essa decisão jamais teria sido tomada e o Extra, por exemplo, da Ana Costa, não seria fechado. Opinião 2.0 volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião 2.0, nesta terça-feira o Roberto Mohamed, da equipe de comentaristas do Opinião, da TV Cultura, Litoral, analisa as notícias com você. E o caos está instalado no mercado das aéreas brasileiras, né? Instalado principalmente para os passageiros. Muitos tripulantes com Covid, né? de empresas aéreas, a Gol e a Azul conseguiram autorização. A Azul, né? Conseguiram a Azul, desculpe, Azul. Azul é supermercado, né? É. A Azul e a Gol conseguiram autorização da ANAC para voos com menos tripulantes. A Latam também já pediu essa autorização, menos comissários de bordo, né? Paulo, na verdade, tem uma coisa que eu observei na última viagem de avião que eu fiz, foi para Brasília. Não existe mais serviço de bordo em voos até 2 horas. E não tendo serviço de bordo, não tem sentido você ter 4 comissários num voo. Porque os comissários, quando você não tem serviço de bordo, eles servem apenas como auxiliares do comandante para a questão de segurança. É necessário? É necessário, eles têm treinamento para isso. Muita gente enxerga o comissário como aquele cara que vai te levar lanchinho na mesa, mas essa não é a função principal dele. O comissário de bordo, ele é treinado para as emergências a bordo do avião. Uma das funções dele é atender o serviço de bordo. Isso é uma das funções do comissário. Só que são 4, justamente dependendo do tamanho do avião, lógico, podem chegar a 8, 10, 12 em voos internacionais, e quando são os wide boys, que são aqueles wide bodies, que são os aviões maiores, o 777 ou o 767. Mas quando você tem um voo, por exemplo, Santos-Rio, não se justificam 4 comissários. Santos-Brasília, 1h30, 1h50 no máximo. Santos-São Paulo. São Paulo, desculpem. São Paulo-Belo Horizonte, São Paulo-Brasília, Curitiba-São Paulo. São voos com menos de 2 horas. Inclusive voos internacionais, por exemplo, do Brasil ao Uruguai, de São Paulo ao Uruguai, são 2h50. Não tem razão e não tem serviço de bordo mais. Está proibido pela ANAC. Então, não se justificam 4 comissários. As companhias, se não houvesse essa obrigatoriedade absurda, que a ANAC, quando proibiu o serviço de bordo, já podia ter tomado essa providência, não tomou, lógico, também para preservar o emprego nas aéreas. Mas, hoje, diante dessa situação de comprometimento dos voos, a ANAC podia ter tomado uma decisão urgente e dito que podia voar com 2 comissários. Não teriam cancelado tantos voos como acontece já há 3 semanas. Por quê? Porque a ANAC demora para tomar uma decisão. Já demorava, mas nesse governo é uma coisa absurda. Colocaram um monte de gente que não entende nada de aviação civil na ANAC, porque ele colocou, ele cometeu alguns acertos e alguns erros, né? Agora, então se ele queria colocar gente da área, não era só procurar da FAB, né? E nem advogada amiga do filho dele. O que ele tinha que ter escolhido é gente do mercado, porque a ANAC tem que tomar decisões muito rápidas, Paulo. E a última coisa que acontece no governo Bolsonaro são decisões rápidas da ANAC. É uma coisa impressionante. Além dela ter horário para fechar, né? A gente não consegue entender isso. Um aeroporto funciona 24 horas e a Agência Nacional de Aviação Civil só funciona das 8 às 18. Mas a ANAC poderia ter feito naquele momento, quando as aéreas correram nela, dizendo eu não tenho, porque eles têm que comunicar o cancelamento do voo, eu não tenho tripulação, a autorizar o voo emergencial. Eu estou indo até além, mas é uma coisa que hoje, Congonhas, Guarulhos, Galeão, Santos Dumont, Pampulha e Brasília são aeroportos em que você consegue inclusive fazer o voo sem copiloto. Porque eles estão dentro de uma área com equipamentos que fazem uma boa parte do voo sozinhos.
E os aviões todos das aéreas são de última geração, das aéreas brasileiras. Então, eu não consigo entender por que a ANAC demorou tanto para autorizar o voo, por exemplo, uma ponte aérea Santos-Rio, ou um voo São Paulo-Rio, ou São Paulo-Curitiba, que é menos de 1 hora de voo, com um piloto e 2 comissários. Isso poderia ter sido feito, não comprometeria a segurança e faria com que não houvessem tantos cancelamentos. Mas você precisa ter uma agência minimamente profissional, minimamente preparada para isso. E a primeira coisa que o Bolsonaro fez, nem colocar o pessoal da FAB ele colocou os amiguinhos do Eduardo, né? Tinha que dar uma coisa para o Guinho, porque Luizinho e Zezinho tiveram seus presentinhos, então ele deu para o Guinho a nomeação de gente conhecida e amiga na ANAC. E aí a gente está vendo uma agência que demora 3 semanas para deferir um pedido que foi feito diante de uma situação emergencial. Agora, Mohamed, a situação da pandemia no Brasil, ela é diferente do que a gente atravessou no ano passado. A média móvel diária, semanal de casos, ontem ficou muito próxima do pior momento, que é em junho do ano passado. Eram 77 mil casos diários, né? Ontem ficou em 75 mil. A variante Ômicron, ela é menos letal, ela tem menos casos graves, então a gente tem um pouquinho, as internações subindo, as mortes num patamar estável, ainda que tenham aumentado 66% em relação a 2 semanas atrás. Mas aí a gente tem situações diferentes. A da ANAC, por exemplo, com os aviões, é em função do número de casos de Covid. Os médicos de São Paulo, tanto da capital como da Baixada Santista, em todo o estado, tem muito profissional de saúde afastado. E eles estão em exaustão, porque eles há 2 anos combatem a pandemia, o pessoal da linha de frente. Com profissionais afastados, o acúmulo de trabalho deles é muito grande, tem falta de insumos, os testes desapareceram, então tem muita gente descontente nas unidades de saúde. Os médicos da Prefeitura de São Paulo, e esse movimento pode ser que nem aquela fileira de dominó para outras cidades, eles anunciaram uma paralisação amanhã. Se a situação é crítica, pode ficar pior amanhã. Aí vamos analisar algumas coisas. É crítica e muita gente vai dizer que eles estão prejudicando a população, mas eles estão, na verdade, emitindo um alerta. Com a classe política sem vergonha e safada que a gente tem, a gente viu, por exemplo, aquela prefeita de Ubatuba, que teve inclusive no café da manhã com o Zaidan, aquela prefeita ridícula de Ubatuba que pegou um médico dormindo porque o cara não aguentava mais e estava sozinho num plantão, quando deveriam ter mais 2 com ele. Ele estava sozinho e ele foi tirar um sono. Porque ela, prefeita, eu garanto para vocês, deve dormir tranquila. E bem, né? Prefeito tem, né? Aquela coisa, os amiguinhos do lixo, os amiguinhos do ônibus, os amiguinhos do raio que o parta, né? Então, todo prefeito, no final, a gente quando começa a olhar a justificativa desses caras querendo dizer que vão moralizar alguma coisa, a vontade que dá é dar uns tapão na cara e falar assim, acorda, meu, para de ser mentiroso, falso, nojento, asqueroso. Porque é isso que a classe política é. Estão roubando o dinheiro da saúde, mas estão roubando muito dinheiro da saúde. Desde Bolsonaro e companhia, no governo federal, aquele tenente-coronel do Ministério da Saúde, que o Pazuellinho colocou para reformar o escritório do SUS no Rio de Janeiro, tudo superfaturado, porque militar corrupto também existe, gente. Eu não sei porque que bolsonarista fica com essa história, nem militar tem isso, militar também tem militar bandido, militar corrupto, militar que tem lancha, militar que tem casa que o salário dele não compra. Vocês estão pensando que é tudo santo? Ninguém é santo. Tem médico que não presta, advogado que não presta, juiz que não presta, e ministro que não presta, militar que não presta. Não adianta ficar com essa história de santificar determinada classe. Agora, tem um equívoco, Paulo, que eu acho que tem que ser corrigido. Eu já ouvi alguns médicos alertarem para isso, mas às vezes parece que eles não... Eu não sei de onde se criou esse mito de que a variante Ômicron é menos letal. Ela não é menos letal porque o vírus é mais fraco. Ela é menos letal porque as pessoas estão vacinadas. Se não há tantas mortes desta variante, é porque
quase 70% da população brasileira tomou as 2 doses da vacina. E isso aconteceu no mundo todo, Paulo. Imagine a Omicron, com todo esse grau altamente contagioso que ela tem, se não houvesse vacina. As mortes estariam disparando. Então não tem nada a ver com letalidade do vírus. Pode até ser que ele seja um pouco mais leve. Eu não acredito. Aí eu não sou médico formado pelo Google. Só estou querendo mostrar uma coisa que a gente já mostrou o gráfico aqui, inclusive, na TV. O grau, o índice de não internação de pessoas vacinadas é muito grande. É muito baixo. As pessoas que tomaram a vacina, e por conta disso o vírus é menos letal. Daí vem o quanto é perigoso um psicopata na presidência da República dizendo não tomei vacina e quem quiser que me siga, porque eu sou retardado. Esse é o grande problema. Quando o presidente da Anvisa, um contra-almirante que foi colocado por ele lá, que já estaria demitido, se não fosse a lei das agências reguladoras que estabelece mandato para as agências reguladoras, mas foi ele que colocou. O cara é do corpo médico da Marinha. Não pensem vocês que ele está lá que nem o Pazuello, porque tomava conta de fuzil. O Barra Torres é médico, ele é do corpo técnico da Marinha. E aí um cara desse, o Bolsonaro deve estar extremamente infeliz, escolhe um comandante do exército que manda todo mundo tomar vacina e usar máscara. E coloca o Barra Torres sabendo que agora não pode tirar, ele está muito chateado. Deve estar se mordendo dentro do palácio. E vocês sabiam que está havendo sobrecarga, Paulo, nos médicos da equipe médica do Palácio do Planalto, porque toda a equipe do Bolsonaro está se contaminando. Olhem um absurdo. Pela segunda vez, né? Quer dizer, isso por quê? Porque ele proíbe o uso de máscara dentro do palácio. Vocês vejam só o grau de loucura desse nosso presidente. Então, esse tipo de coisa, que para quem não conhece, lembra muito um outro louco que nós tivemos na presidência chamado Jânio Quadros, que ficava implicando com biquíni na praia de Copacabana e deixava a roubalheira seguir frouxa, embora tenha sido eleito com uma vassourinha dizendo que ia varrer a corrupção, igualzinho o Bolsonaro. E que no final o sonho era dar um golpe. Não conseguiu e jogou o país numa ditadura. Agora, bom, a opinião vai para o intervalo e volta já já. Voltando com a Opinião 2.0, agora é o último bloco, Roberto Mohamed analisa as notícias com você. E hoje a pauta está muito ligada, são vários fatos diferentes, mas muitos deles ligados à pandemia, que altera a estrutura de funcionamento de praticamente todos os setores. A gente já falou na semana passada sobre o carnaval. A Prefeitura de Santos suspendeu o carnaval das escolas de samba e a Prefeitura de São Paulo também anuncia amanhã, ou dia 20, provavelmente a suspensão também do desfile das escolas de samba. Os blocos já estão cancelados, não vai acontecer. Na contramão desse movimento todo, a ANAC autorizando voos com menos comissários de bordo, a suspensão do carnaval, os tripulantes de navios de cruzeiros e o Concais, o terminal de passageiros de Santos, se manifestaram publicamente pela retomada da temporada, que está suspensa até o dia 4 de fevereiro por iniciativa da Associação de Navios, porque a Anvisa só recomendou a suspensão até 21 de janeiro, e depois o cancelamento, mas ela não tem poder de decidir isso. Quem decidiu prorrogar até 4 de fevereiro a suspensão foi a própria Associação CLIA Brasil dos navios de cruzeiros. Na verdade, os tripulantes de navios estão fazendo a mesma coisa que todos os donos de bares fizeram, os donos de restaurantes fizeram no início da pandemia. Eu vou quebrar. Falou, eu sinto muito, tem setores que vão ter que pagar o preço. Os navios de cruzeiro foi um contrassenso ter autorizado que eles voltassem a acontecer. Foi antes da hora.
E outra, e me espanta ainda que os tripulantes estejam dizendo isso, porque todos os navios que passaram pelo Porto de Santos tiveram 4 vezes mais tripulantes infectados do que passageiros. O navio é impossível você controlar a transmissibilidade do vírus. Então não podia ter autorizado. Esse dado, é importante chamar a atenção do telespectador para esse dado. O maior número de casos de infecções nos navios, como você disse, é entre tripulantes. Então, para cada passageiro infectado, 3 tripulantes infectados. E é preciso prestar mais atenção ainda, porque o número de passageiros é muito maior do que o de tripulantes num cruzeiro. E ainda assim o número de infectados entre os tripulantes é bem maior do que entre os Porque eles passageiros. convivem em quartos coletivos, são alojamentos coletivos, Paulo. Não tem jeito. Você, mesmo, por exemplo, numa crise, as pessoas confinadas no quarto, e eu fico imaginando quem ficou confinado dentro de um cruzeiro naqueles quartos internos que não tem janela, deve ser uma coisa horrorosa. Inclusive um dos comentaristas Do Opinião. do Opinião. E aí eu acho que é um contrassenso deles que estão pensando, lógico, eles estão pensando na sobrevivência, no dinheiro que vai faltar para colocar em casa. Mas eu não acho que isso tem que ser atendido, não. E o Concais, lógico, o Concais tem 2 atividades, ou ele faz eventos, que não pode, ou ele faz a temporada de cruzeiros. Nenhuma das 2 fontes é simples. E aí o governo pode atuar. Suspende o pagamento do arrendamento do terminal de passageiros. Ou seja, o Concais não precisa pagar a Codesp durante 6 meses para poder absorver esse prejuízo. Eu acho que absolutamente ninguém questionaria uma decisão desse tipo. Mas a temporada de cruzeiros tem que ser suspensa definitivamente. Agora, Mohamed, 2 temas mais a menos aqui no final do programa. Um deles, a menos só para conversar, porque na verdade é terrível. A onda de calor que assolou a Argentina na semana passada está chegando ao Brasil e vai chegar na Baixada. A gente vai ter sensação térmica de 40 graus ainda nessa semana. Em Santa Catarina já tem, né? E você vê como esse país é um problema, né? Para qualquer um administrar. Por isso que a gente não pode colocar um ladrão ou um psicopata no poder. Belo Horizonte, Minas Gerais está debaixo d'água. Bahia. O Rio Grande do Sul está com uma seca que está destruindo a produção agrícola. Então você vê o problema desse país. Nós estamos falando do mesmo país. E quando virar essa fase de clima, a Bahia vai estar enfrentando seca. E talvez nós tenhamos enchentes no sul do país. Então vejam o que é administrar o Brasil. Não pode ser para qualquer um. Mas eu me preocupo muito, Paulo, com essas ondas de calor, porque uma coisa é você ter sensação térmica de 50 graus quando você está no ar-condicionado da sua casa. Ou quando você está na piscina. E quem mora num barraco de madeira, com telhas aquelas telhas de amianto. E quem trabalha no sol? E que trabalha na rua, sabe? A gente tem que olhar um pouco para estas pessoas. E aí, eu lembro até hoje, quando eu tive casa noturna, que eu me preocupava às vezes ficavam viaturas policiais, o que era ótimo para quem tinha casa noturna no centro paradas, a gente mandava água gelada toda hora para eles. Primeiro porque vocês não sabem o que é trabalhar, porque no Brasil, discurso de político safado, né, seu Dória, é muito fácil. E não é só culpa dele, porque isso já vem de muito tempo. Eu queria um dia que a população que critica a polícia, eu sou um deles, hoje, eu não era, eu só defendia, usasse aquele colete que a polícia de São Paulo usa por 1 hora. 1 hora, Paulo. Bastaria. Os coletes do exército americano pesam 10 a 15% do colete que a nossa polícia militar usa no dia a dia. É chapa de metal. É uma coisa absurda. Existem coletes hoje que pesam 15% do que esses coletes pesam. Sabe por que a gente não compra? Porque se rouba muito dinheiro. Sabe por que a gente não compra? Porque o quilômetro de uma rodovia no Brasil rende milhões para político ladrão. Porque as companhias de ônibus municipais, intermunicipais,
pagam mala preta gigantesca para governador, prefeito, vereador, deputado estadual. Por quê? Porque querem fazer PPP do lixo para financiar a campanha eleitoral de político safado que posa como dono da cidade. Isso impede a polícia de usar um equipamento decente. Agora, imaginem trabalhar com uma chapa de aço no peito, tá aí, ó, escolete horroroso, que dão para um policial estar na rua. Imaginem isso com 50 graus na sombra. É esse o país que nós vivemos. E a outra notícia mais amena é a estreia ontem numa emissora concorrente do Faustão. Faustão estreou na Band ontem, ficou em segundo lugar no Ibope, agora entre as bailarinas, 6 casos de Covid. Vai ser um programa que vai lembrar muito o Perdidos na Noite. Foi o programa que lançou o Faustão e eu acho legal. Na Band mesmo? Né? Na Band mesmo. Eu só acho, Paulo, que a Band não é concorrente. Na verdade, a TV Cultura tem uma característica, né? Ela não é concorrente de ninguém. Por isso que todas as emissoras cedem profissionais para participarem de programas na TV Cultura. Porque a Cultura é uma emissora educativa, é uma emissora pública e não concorre com ninguém. Ela tem no máximo co-irmãs. E eu acho muito legal, é salutar essa concorrência. Principalmente porque o Faustão é uma prova de que existe vida além da Globo. Né? Ele brincava dessa forma com o Jô Soares, quando o Jô Soares estava no SBT. A gente viu o erro absurdo do Luciano Huck, o programa dele é horroroso. Ele pegou o programa de sábado e levou para o domingo. No domingo não funciona. Né? E o Mion é melhor do que ele no sábado. Quer dizer, o Luciano Huck só deu um tiro atrás de tiro no pé. Além deles, o Thiago Leifert era muito melhor do que ele, né? Ele está de férias e dando risada sozinho. Mas eu acho que o Faustão, com esse novo modelo de programa, a questão das bailarinas é uma coisa que pode acontecer, acontece com a Rede na TV. Eu tive que fechar meu escritório uma semana, Paulo. Voltei no dia 3, no dia 4 eu fechei o escritório, metade estava com Covid. E aí deixei fechado. Reabri agora, quer dizer, é um momento que isso pode acontecer, mas que é um sopro de vida inteligente na TV, e a Bandeirantes está de parabéns porque está fazendo umas coisas muito legais. Primeiro, a Fórmula 1 na Band esse ano foi sensacional. O brasileiro pôde hoje voltar a ter uma cobertura de Fórmula 1 como a Globo não fazia há muito tempo. Ela cortava a premiação, ela exibia a corrida e acabou. Hoje você tem todo mundo, a cobertura de Interlagos, a Band está de parabéns. É bom a concorrência, é ótima a concorrência. Pena que a Manchete era obra de um megalômano como Adolfo Bloch, que acabou jogando tudo no buraco, mas é bom ter concorrência. E a Band pode vir a ser esse sopro de vida inteligente na TV com todas essas mudanças que ela está fazendo. Agora, para o Faustão, é interessante o efeito que a mudança trouxe para o Faustão. Parece que ele deu uma revitalizada, né? Chega uma hora, Paulo, que as pessoas não fazem mais as coisas por dinheiro. Elas fazem porque elas precisam ter uma razão para viver. E a razão para viver do cara que é artista ou do cara que é empreendedor é justamente o de... Você não traça objetivos novos para você? O dia que você parar de fazer isso, Paulo, você vai adoecer. Eu acho que o Faustão não precisa mais ganhar dinheiro. Então ele pôde topar uma experiência na Band, que sem dúvida nenhuma ele vai ganhar menos com 5 programas por semana do que ele ganhava no domingo na Globo. Mas ele está respirando, ele está vivendo um outro mundo, ele conseguiu um novo desafio para ele. Imaginem, ele está voltando a ter um programa nos moldes do programa que o lançou e que ele sentia saudade. Eu vi isso claramente quando eu fui com 14 Bis no programa do Faustão, eu acompanhei a banda, a forma, o carinho como ele falava com eles, porque o 14 vivia no Perdidos na Noite. Aquele pessoal mais antigo que vivia, ele nunca esquece. Porque a gente nota que o Fausto era aquele cara do Perdidos na Noite, que lutou para continuar sendo o mesmo na Globo, que é muito difícil, a Globo é uma máquina muito pesada. Quem viu o seriado ou o filme do Chacrinha, vê bem como é que era os diálogos do Chacrinha com o Boni e com o Walter Clark, a forma como eles tentavam pasteurizar o Chacrinha.
e a resistência dele. Né? É isso que a Globo faz. E é isso. O Fausto é um filhote Aí, do Perdidos Chacrinha. na Noite, ó. O Perdidos na Noite era um programa que era sensacional. E eu acho que a gente vai voltar a ter vida inteligente na TV. Aí ele era o Faustão mesmo, bem gordo, né? Depois emagreceu. Com isso, chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo ao Roberto Mohamed a participação como comentarista, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo antenada, esperta aqui do Sistema Costa Norte, e agradecendo a você que acompanhou a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 15 para as 2 da tarde, de meia-noite na reapresentação, e uma ótima terça-feira para você que você merece.